Você está cansado de repetir sempre as mesmas composições? Você acha que é cada vez mais difícil de manter a criatividade no seu trabalho? E se eu te disser que existe um método para garantir infinitas possibilidades de composições para os seus ensaios? É isso que vamos te mostrar aqui nesse vídeo. Vem com a gente! Fala pessoal, eu sou o Rafael Assunção e esse vídeo faz parte da série Sky Talks da Escola de Fotografia do Scala Studio. Se você ainda não conhece a nossa escola, depois de você assistir esse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição, vai ter um link lá com todas as informações. E não deixa também de se inscrever aqui no canal para você continuar acompanhando o nosso conteúdo, que é diferente de tudo que você já tinha visto aqui na internet. Nada de conversa fiada, nada de promessa mirabolante, só conteúdo realmente útil que você pode aplicar diretamente no seu trabalho para se desenvolver na fotografia. Criatividade é sempre um tema muito difícil de ser abordado, porque ele pode ser encarado de diversas formas, ainda mais na nossa sociedade, onde a criatividade é super valorizada. Né? As pessoas que conseguem se destacar, né, nos seus segmentos por serem criativas, elas já são consideradas gênios, né? Elas são colocadas num patamar que é difícil de você alcançar. Só que para você ser criativo, você utilizar a criatividade de forma útil no seu trabalho, você não precisa ser nenhum Steve Jobs, nenhum Leonardo da Vinci, um Shakespeare. É claro que essas personalidades, elas contribuíram muito, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eles se destacaram realmente com a sua genialidade. Mas você não precisa estar nesse nível para você poder tirar vantagem, né, da sua criatividade e poder fazer com que o seu trabalho melhore muito através de técnicas simples, né, onde você pode moldar e controlar a criatividade. Uma coisa que muitas pessoas acham que não é possível, né? As pessoas acham que ou você nasce criativo ou não. Mas você tem como ir treinando, tem como você ir se desenvolvendo. E quando você tem métodos como esse que eu vou mostrar para vocês aqui, fica muito mais fácil de você colocar a criatividade como uma ferramenta ao seu serviço e não você se tornar um escravo dela. Lembre-se que para você ser criativo, você não precisa mudar o mundo. Você só precisa aprender a adicionar uma pitada de variabilidade em tudo que você faz, para que as coisas elas possam se destacar, elas deixem de ser rotineiras e repetitivas. E olha, poucas alterações e mudanças já são suficientes para poder agradar a maioria das pessoas. Independentemente do segmento que você atua ou o público que você atende, essas pequenas variações vão causar uma diferença muito grande. Vão alterar a percepção que essas pessoas têm do seu trabalho como uma coisa de muito maior valor, porque você já vai estar simplesmente deixando de fazer coisas repetidas e coisas igual ao que todas as outras pessoas fazem. Quando você aprende a colocar um pouco da sua personalidade, quando você aprende a expressar um pouco melhor a sua visão de mundo, a sua visão fotográfica, isso daí transforma em muito o seu trabalho. Vai me dizer que você nunca ficou impressionado com aqueles vídeos que mostram pequenos truques técnicos na hora de capturar as fotos que acabam criando efeitos mirabolantes? Olha, eu adoro esses vídeos e eles são a prova de como a criatividade está ao alcance de todo mundo. Mas ok, ser criativo de vez em quando não é tão difícil. Mas será que tem alguma forma de garantir que a gente seja criativo todos os dias no nosso trabalho? A resposta é que sim. Eu desenvolvi um método aqui, que é o método de criatividade infinita, onde eu uso referências fotográficas para estar sempre direcionando, né, a criatividade no meu trabalho e sempre garantindo resultados exclusivos para cada uma das minhas clientes. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. O processo criativo tem três etapas: concepção, definição e realização. Concepção é quando a ideia surge, é quando a lâmpada acende na nossa cabeça e a gente consegue visualizar algo novo que a gente vai tentar realizar. Definição é quando você esculpe a ideia, dá forma para ela. É quando você começa a pensar nos recursos e condições que vão ser necessários e a partir daí juntar tudo numa lista de passos a serem cumpridos. Realização é quando você transforma a ideia definida em realidade. É quando você monta a cena e captura o quadro. Olha, não tenha dúvidas de que a primeira etapa, a concepção, ela corresponde à maior parte do trabalho, talvez mais de 80% do processo criativo. E é exatamente onde a maioria das pessoas fica empacada, sem saber o que fazer. Olha, mas vamos considerar então que você passou por toda a primeira etapa de concepção e você chegou no final com uma ideia muito criativa. A partir daí, o que você quer? Você quer seguir, né, as próximas etapas até você realizar essa ideia. Só que de vez em quando a gente vai se deparar com ideias que elas são inviáveis. Você vai ter uma ótima ideia, uma ideia muito criativa, mas por algum conjunto de fatores ali, ela vai acabar não sendo prontamente executável. Por quê? Pode ser que você descubra que o custo para realizar aquela ideia é muito alto. Você pode descobrir que você precisa de algum tipo de equipamento que você não dispõe, ou você vai precisar de algum conhecimento, de alguma técnica que não estão ali, né, acessíveis para você. Então, por algum motivo ou por outro, você vai acabar vendo que aquela ideia ali você não vai conseguir usar. E aí o que, que você faz? Você abandona essa ideia? Você volta para a estaca zero e reinicia a etapa de concepção? É claro que não. O que você vai fazer é uma reciclagem dessa ideia que você já teve. A partir dessa ideia inicial, você vai ver o que te impede, né, de poder realizar e vai fazer adaptações e ajustes para que você saia dali com uma nova ideia.
E aí essa ideia, então, ela vai ser prontamente executável, você vai poder continuar percorrendo as próximas etapas até o final da realização. E aí, olha a vantagem disso. Ao invés de você ter que reiniciar, né, o processo criativo, você pegou uma ideia que era um ponto de partida, que era uma ideia que era muito boa, mas que você não podia realizar, e você transformou ela numa outra ideia. E é aí que mora esse método que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque o mundo ele já está repleto de ideias. Você não precisa ficar preocupado em ficar reinventando a roda. Você não precisa iniciar o processo criativo do zero. A gente sempre tem esse atalho das ideias de referência para que a gente possa já começar praticamente na segunda etapa de definição. Por quê? Porque o que mais existe no mundo são ideias disponíveis. E você pode pegar qualquer uma delas como um ponto de partida e começar esse processo de reciclagem dessa ideia para que você desenvolva a sua própria ideia derivada daquela ideia inicial. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, como funciona esse método, que é um método que a gente vai usar imagens de referência para a gente poder criar infinitos tipos de composições para os nossos ensaios fotográficos. Olha, mas é importante a gente deixar claro aqui que esse método não é um método de puramente copiar, né, uma imagem, uma composição. O que eu estou propondo aqui faz parte do processo natural de desenvolvimento de qualquer segmento de atividade. Todo mundo, quando vai ter alguma ideia, parte de alguma coisa que já existe no mundo e pensa em como fazer aquilo de forma melhor, de forma mais eficiente, de forma a solucionar melhor os problemas, né, que aquilo ali se propõe a solucionar. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Você vai pegar uma ideia que já existe, uma ideia boa, né, porque ela foi suficiente para que te atraísse, você pegasse ela como um ponto de partida, e com esse método aqui, a gente vai transformar essa ideia inicial numa ideia derivada, mas que vai ser de sua autoria, porque tudo no mundo funciona assim. Todo mundo olha uma coisa que já existe e pensa num passo posterior. E é assim que a sociedade vai avançando. E é assim que o mercado de fotografia vai avançando também. Uma vez que alguém tem uma ideia, outras pessoas vão se inspirar naquela ideia para poder dar os próximos passos. E o que você vai estar fazendo é exatamente isso. E é por isso que esse método ele é tão poderoso. Porque como você já tem infinitas possibilidades, né, de referências iniciais, isso permite infinitas possibilidades de derivação de novas ideias. Você não precisa começar a etapa criativa do zero. Você já vai ter um atalho ali para estar praticamente indo para a segunda parte, que é a parte de definição, onde você já vai estar começando a pensar então em como o que você precisa para poder chegar à realização daquela ideia. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos começar então aqui por esse primeiro exemplo. E esse exemplo ele é muito bom para a gente utilizar aqui porque ele é bem simples. Bom, há algumas semanas eu estava planejando um ensaio com uma das nossas clientes aqui no estúdio. E só lembrando, todos os ensaios que a gente realiza aqui, eles são planejados individualmente com cada cliente, para a gente poder garantir uma experiência personalizada para cada uma delas. E eu desenvolvi um método aqui de planejamento onde eu consigo fazer uma avaliação completa daquilo que a cliente ela realmente deseja criar para as lembranças dela. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aliás, se vocês querem que eu poste um vídeo aqui ensinando esse meu método de planejamento, comenta aqui embaixo no vídeo que eu deixo esse vídeo para vocês, tá bom? Mas continuando aqui. Eu estava lá então, né, fazendo o planejamento com essa cliente e ela me disse que na primeira gravidez dela, né, ela fez um ensaio com outro fotógrafo, que na época ela morava em outro estado. E no ensaio dela, ele criou uma composição que ela gostou muito, né? Que era ela sendo vista, né, num plano de fundo, meio desfocada, e no primeiro plano tinha um efeito de gotas de água escorrendo, como se ela estivesse sendo vista através de uma janela, através de uma vidraça. E ela me pediu para fazer de novo essa composição no ensaio agora da segunda gravidez dela, que seria aqui no estúdio comigo. Essa aqui é a foto que ela me mostrou, que é do estúdio Romeu e Fabi, que fica em Campo Belo, em Minas Gerais. O Instagram deles está aqui na descrição do vídeo também. Vamos lá prestigiar o trabalho deles, né? Porque, afinal de contas, o trabalho deles serviu de inspiração, né, para a composição que eu viria a criar para ela logo depois. Bom, e como já é um hábito meu, quando uma cliente me pede, né, para repetir uma composição, ou que ela já tenha feito, ou que ela tenha visto na internet, normalmente a primeira coisa que eu falo para ela é o seguinte: olha, ao invés da gente simplesmente repetir essa composição, eu acho que o ideal seria a gente tentar pensar numa nova forma da gente criar, da gente recriar essa composição. Porque dessa forma ela vai ser mais especial, porque ela vai ter sido feita sob medida para você, né? Você não vai estar simplesmente copiando algo que já foi feito. Você vai estar adaptando uma ideia para o seu momento atual de vida, né? Afinal de contas, a segunda gravidez, ela é totalmente diferente da primeira, né? Você está numa gravidez diferente, num momento de vida diferente, num conjunto de sentimentos, né? Num contexto de família ali totalmente diferente. Então, nada mais justo que essa composição ela também seja diferente para poder expressar tudo isso que mudou, né, na sua vida desde a primeira gravidez.
E ela gostou muito da ideia, né? Ela aceitou, topou, e eu comecei, então, a pensar em como eu poderia adaptar essa primeira composição e entregar para ela um resultado novo, né? Um resultado que foi feito especialmente para a segunda gravidez dela. A partir daí, eu comecei a colocar em prática esse método de criatividade infinita. Acompanha comigo. A primeira etapa é fazer uma leitura crítica ou técnica da foto. E eu sei que isso nem sempre é fácil. Na verdade, tem uma aula inteira da escola de fotografia que vai se dedicar à leitura e interpretação de imagens. E é por isso que é muito importante você se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dessas aulas. Mas então, qual foi minha leitura dessa foto? Eu vou listar para vocês os principais elementos aqui bem rapidinho. O primeiro ponto é a ambientação. Fica claro que se trata de uma foto high-key, né, que a gente chama de chave alta, em preto e branco. Isso é o que caracteriza a percepção fundamental da foto. O segundo ponto é o elemento de destaque. A imagem conduz a atenção entre as gotas de água em primeiro plano e a gestante desfocada no fundo, criando um certo equilíbrio. E o terceiro ponto é a gente determinar o sujeito da foto. E aqui, claramente, o sujeito da foto é a gestante. E nessa foto, o rosto dela foi deixado fora de enquadramento, criando um efeito de impessoalidade. Ou seja, quando a gente corta o rosto, a foto deixa de representar a gestante e ela passa a representar a gravidez. Não é mais uma foto da minha cliente como pessoa sendo retratada, mas sim uma foto que simboliza a gravidez em si. Eu não sei se isso fica claro para todo mundo, mas é uma coisa muito importante, porque toda a atmosfera sentimental ela está diretamente ligada a esse elemento. A segunda etapa é determinar a viabilidade técnica da composição. Eu conseguiria reproduzir essa foto se eu quisesse? Se fosse necessário? A resposta é sim. Eu poderia fazer uma foto idêntica a essa, né, se eu quisesse. Bastaria fotografar a gestante através de um vidro e garantir uma fonte de luz dedicada à iluminação das gotas, para garantir que elas ficassem visíveis mesmo em meio ao ambiente, né, saturado de luz branca. Ou usar algum tipo de layer, né, de gotas no Photoshop. Tem um monte de exemplos aí de layers que a gente pode simplesmente adicionar nas fotos, né? A terceira etapa é determinar um elemento de derivação, ou seja, qual desses elementos que a gente analisou na imagem ele vai ser modificado na definição de uma nova composição. Ó, nesse caso específico, eu não poderia mudar o sujeito da foto, que é a gestante, e também não poderia mudar o elemento de destaque, que era justamente o efeito, né, que ela desejava obter, né, na nova composição. Então, eu pensei então em modificar a ambientação. E é por isso que esse exemplo aqui ele é tão bacana, né? Porque é simples de você ver o processo criativo atrás dele. Como era uma foto high-key, em preto e branco, o que eu pensei? Eu vou tentar fazer uma coisa inversa, né? Eu pensei então em fazer uma foto low-key, né, em chave baixa, com a ambientação predominantemente escura, e a cores para poder realçar a textura, né, e a tonalidade da pele. E manter o elemento de destaque e manter a gestante. E manter também aquele elemento de impessoalidade, onde o rosto não ia estar aparecendo na foto. E a cliente, ela adorou a ideia. Vocês podem ver aqui como é que ficou, né, o resultado dessas composições. E a gente acabou fazendo mais de uma composição, né? Eu acabei falando com ela que seria bacana a gente criar uma tríade de fotos, né? A gente teria uma foto dela sozinha, uma foto de casal e uma foto de família, já com o filho dela, né, que participou daquela primeira composição, né, há vários anos atrás. Dessa forma, eu consegui fazer um uso criativo de um material de referência. E como vocês puderam ver aqui no vídeo, eu tive um trabalho muito menor do que se eu tivesse que pensar nessa composição a partir do zero. Então lembre-se, pessoal, quase nada do que a gente pensa é parte do zero. Todo mundo tem uma bagagem cultural, tem uma experiência de vida que já ajuda a dar esse empurrãozinho. A gente já começa a ter as nossas ideias baseado em tudo que a gente vivencia, em tudo que a gente experimenta. Agora, só depende de você decidir se você quer começar mais do início ou mais do final dessa primeira etapa do processo criativo. E como vocês viram aqui nesse método, é muito fácil de vocês pularem a maior parte desse trabalho usando materiais de referência, para garantir que você só precisa reciclar as boas ideias para que novas ideias surjam. É claro que esse primeiro exemplo que a gente viu aqui ele é um exemplo mais simples, mas ele é didático. Ele serve para a gente poder mostrar, né, o método para vocês entenderem como é que ele funciona. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero fazer uma parte 2. E na segunda parte desse vídeo, eu vou trazer para vocês um exemplo muito mais complexo e sofisticado, para vocês poderem entender o verdadeiro potencial desse método aqui. Inclusive, a composição que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo é a composição de uma foto que ganhou um prêmio internacional pelo Outstanding Maternity Awards 2020, para vocês terem uma ideia de como esse método realmente ele me ajuda aqui, né? Eu consegui até mesmo ganhar um prêmio internacional usando esse método e partindo de fotos de referência. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês fiquem aguardando aí, ansiosos pela segunda parte. E lembrem, para vocês não perderem a segunda parte,
não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho também. Assim você vai ser notificado e você vai saber quando a segunda parte aparecer, tá bom? E lembra, nessa segunda parte, onde a gente vai realmente colocar a mão na massa aqui e vai aprender todo o potencial desse método. Então, eu fico aguardando vocês. Até a próxima!